Bom dia a todos. Com o objetivo de qualificar o debate sobre as propostas dos candidatos à presidência da República, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre gestão. O que cada candidato à presidência fala sobre o tema, que está escrito no programa de governo de cada um. Para esse debate importante promovido pelo Conselho Federal de Administração, em parceria com o jornal O Dia e também em parceria com o Conselho Regional de Administração, nós vamos contar com a presença de Mara Biasi. Obrigado. A Mara é especialista em gestão, membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, onde exerce a vice-presidência, conselheira titular do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e que assessora também os projetos especiais do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Também vamos contar com a presença do professor Mauro Osório, economista. Ele é professor associado da UFRJ, doutor em Desenvolvimento e Planejamento Regional e membro do Instituto de Estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação. Obrigado. E nós vamos começar falando do candidato que tem liderado as pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro, do PSL. O que ele tem a dizer sobre gestão? Ele começa dizendo que o plano de governo propõe um superministério da economia e uma nova carteira de trabalho. Um superministério da economia e uma nova carteira de trabalho. Propõe também a reorganização da área econômica com dois organismos principais, o Ministério da Economia e o Banco Central. Isso pode gerar algum efeito positivo? Como avalia essa questão, Mara? Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa, é uma coisa muito boa a gente ter mais uma mensagem para o eleitorado poder fazer boas análises e fazer boas escolhas. Bom, em relação ao que você está colocando para comentar sobre o programa do Jair Bolsonaro, eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que falar o que é gestão, né? Porque às vezes os programas falam sobre gestão especificamente, mas a gestão percorre todos os itens do programa, porque a gestão é o funcionamento do governo. Então, quando a gente fala em qualificar através de mudanças no Ministério, isso pode significar trazer para os ministérios os nomes mais representativos das funções que serão prioritárias. Então, ter mais ou menos ministérios não vai fazer funcionar necessariamente. O que vai fazer funcionar é o programa de governo, quando implementado, ter funções que possam ser representadas pelos ministérios. Então, de acordo com o candidato, ele pretende fazer um superministério, fortalecê-lo. Mas para esse ministério funcionar, é preciso que outras coisas aconteçam. Por exemplo? A gestão é um processo de integração entre os setores. Ela não está só na mão do executivo. O Brasil é composto pela União, pelos estados e pelos municípios. Então, a gestão pública é o funcionamento de todos esses setores de maneira interligada e transcende a decisão de um ministério ser mais forte ou mais fraco. É preciso que esse mais forte se reflita nas ações nos demais setores. Professor Mauro Osório, vou lhe perguntar, o que seria um superministério? O que o senhor avalia que o candidato Jair Bolsonaro pretende fazer ao falar que vai criar um superministério da economia e propor uma nova carteira de trabalho? Bom, primeiramente, bom dia, agradeço o convite Paulo Capelli do Dia, Conselho Federal de Administração, Conselho Regional, tenho vários amigos, saudar também a Mara e saudar a democracia, né? Acho que isso é absolutamente fundamental e decisivo, principalmente em um momento como este, e dizer que acho que a democracia ela fez muito bem ao país, se a gente olhar os indicadores que existiam, quer dizer, em 1985, os atuais, né? Nesse momento, às vezes, de tanto pessimismo, e dizer, por exemplo, só um exemplozinho, né? O IDH dos municípios brasileiros, em 1991, nós tínhamos 4.470 municípios com IDH muito baixo, hoje temos apenas 32. E que IDH alto nós não tínhamos nenhum, hoje nós temos 1.880. Então, dizer que a democracia fez muito bem ao país e espero que ela continue sendo aprofundada, né? Eu acho que ter menos ministérios
pode ajudar a integração de políticas, né? Não porque vai gerar menos despesa, isso é uma bobagem, mas a integração de políticas sim, porque o Brasil é um país gigante, é um país, né, continental, do ponto de vista territorial, do tamanho da sua população. Toda grande organização ela tende à fragmentação, e nesse sentido você ter um número menor de ministérios pode estar ajudando, quer dizer, a gestão, a discussão das estratégias e o planejamento e a integração de políticas. Ele fala num super ministério da Fazenda que seria composto por 4 pastas: Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio e Secretaria Executiva de Programas de Parcerias de Investimentos, PPI. Ou seja, ele aglomeraria todas, né, aglutinaria todas em uma só. Então, a professora Mara já disse, né, que a gestão ela é a unidade, né, como que cada setor se comunica. A seu ver, o que isso pode gerar de impacto positivo se for implantado na prática? Eu acho que o impacto positivo ou negativo vai depender da estratégia das políticas. Lógico. Tá certo? Quer dizer, não existe caminho único em economia. Você tem diversos caminhos, você tem diversas escolas econômicas, né? E com toda a sinceridade me assusta, quer dizer, o nível de liberalismo econômico proposto pelo Paulo Guedes, né, que é o posto Ipiranga, né, como diz o próprio candidato a presidente da República, né? Então, eu acho que quem tem a responsabilidade também é o candidato, né? Então, enfim, já houve, inclusive começou a ter algumas divergências, então quem tem que arbitrar é o presidente que foi eleito pela população. Mas, se nós olharmos internacionalmente, nós vamos ver que os países que têm melhor distribuição de renda não são aqueles que têm Estado mínimo, como propõe o Paulo Guedes, né? Mas sim aqueles que exatamente têm muitas políticas sociais, políticas públicas, que feitas de qualidade. Então, se nós olharmos os países, a preocupação, por exemplo, da violência, né, que está aí colocado, os Estados Unidos é um país com nível de violência muito maior do que a dos países escandinavos, onde você tem um setor público bem mais presente e atuante. Então, não posso deixar de colocar que eu sou crítico à visão estratégica que o Paulo Guedes propõe, quer dizer, enfim, através do seu candidato Bolsonaro. Ou seja, o Estado mínimo, que é aquela característica do Estado que fornece o mínimo para as pessoas sobreviverem, como direito segurança, enfim. O senhor avalia que há de ser feito mais, programas sociais, né? Professora Mara concorda com isso? Concordo com o que nosso colega está dizendo. Eu acho que o fato de você ter muitas funções a serem exercidas, e vale ressaltar que no Brasil há muito mais a ser feito para se recuperar e ir para frente, não é só corrigir, se recuperar e ir para frente, pressupõe uma integração de funções que transcende a ter um ministério forte. Um ministério forte pode significar uma proposta de centralização de desenvolvimento econômico, mas existe muito mais do que desenvolvimento econômico quando a gente fala em gestão. Existe em fortalecimento daquele que é fraco, até para fortalecer o nosso sistema federativo, e existe a instrumentalização daquilo que precisa ser melhorado. Então, eu concordo com o nosso colega Mauro quando ele fala que os países que têm menor índice de problemas são aqueles em que há maior possibilidade de interação entre as políticas públicas. Isso transcende a ter um ministério ou vários. Perfeito. Nós analisamos agora o programa de governo de Jair Bolsonaro, do PSL, no que diz respeito à gestão. Vamos agora passar para o programa de governo de Fernando Haddad, que está em segundo lugar nas pesquisas, é o candidato do PT. Fernando Haddad propõe a reforma do Poder Judiciário, fim do auxílio moradia e redução do período de férias de 60 para 30 dias. Ou seja, ele começa abordando a questão de enxugar os gastos públicos do Poder Judiciário. Professora Mara, como avalia essa proposta? Eu acho que nós temos que pensar, o próximo presidente terá que pensar em diminuição dos gastos públicos, ponto, em todos os setores. No Poder Judiciário, que tem vindo mais à tona, existem alguns benefícios, alguns privilégios que são considerados incompatíveis com os direitos dos demais setores. Então, é preciso que a gente tenha uma certa consciência do que sejam direitos e do que sejam privilégios. Os privilégios têm que ser reduzidos e eliminados.
os direitos têm que ser assegurados. Então, sem dúvida, há certos benefícios que são muito mais do que direitos e eles deveriam ser trabalhados. Agora, não é uma penada que vai terminar isso. Exatamente. Como disse o professor Mauro, nós temos que preservar e consolidar a democracia. Então, qualquer alteração tem que ser feita pelos canais democráticos. Isso não é assim, determino que seja feito isso. É um processo de articulação, porque tudo isso vai pegar o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, a União, os estados e os municípios. O Brasil todo está em crise, vários tipos de crise. Não é necessário só reforma no Poder Judiciário. Estamos falando no Poder Judiciário aqui, mas existem reformas que são importantíssimas para esse caminhão conseguir andar. Perfeito. Ele fala também, candidato Fernando Haddad do PT, promete apresentar nos primeiros 6 meses de governo uma proposta de novo marco regulatório da comunicação social, questão de regular a comunicação social. Ele também pretende restringir a propriedade cruzada de meios de comunicação, quando uma empresa ou família possui diferentes veículos de comunicação, ou seja, ele trata agora da questão da mídia, né, aborda isso no plano de governo como gestão. Como o senhor avalia, professor? Deixa eu falar primeiro da outra questão. Me parece que, de fato, quer dizer, hoje, provavelmente, quase certamente, até certamente, os maiores privilégios, de fato, estão no Poder Judiciário. Então, eu acho que essa questão, quer dizer, tem que ser enfrentada, e se isso é um problema no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, mais ainda. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário, gasta bem mais por habitante que São Paulo e Minas Gerais. Então, eu acho que é uma questão que precisa ter coragem, precisa ter enfrentada. A gente precisa, quer dizer, quando se fala da questão fiscal, nós temos que discutir sempre receita e despesa. O Brasil não é um país rico, como alguns acham. Nós somos o 10º PIB do mundo, mas em termos de PIB per capita, nós estamos na posição 70ª. Então, nós somos um país que temos uma receita pública por habitante bem menor do que a dos países desenvolvidos e temos uma desigualdade brutal. Então, eu acho que se em algumas áreas você precisa gastar menos, com certeza em outras áreas você precisa gastar muito mais, né? Então, a gente precisa estar discutindo isso, o país precisa voltar a crescer, porque a receita tributária ela depende muito do crescimento econômico, o imposto é procíclico, né? Quando a economia cai, a tendência é a receita tributária cair mais do que proporcionalmente. Quando a economia cresce, a tendência é a receita tributária também crescer mais do que proporcionalmente. Quer dizer, a primeira coisa que a pessoa paga de pagar, uma das primeiras, né, é exatamente tributos. Se for um pequeno empresário, não vai querer perder o plano de saúde ou tirar o filho de uma escola privada, se ele estiver na escola privada. Então, o país precisa retomar, precisa crescer para voltar a ter receita e vou sublinhar isso. Quer dizer, nós temos uma receita por habitante no Brasil ainda muito baixa, o Brasil ainda tem muito que se desenvolver do ponto de vista econômico para poder aumentar a sua receita pública sem precisar aumentar a carga tributária. Isso reduziria também a inadimplência, né? Que também é um grande problema. Quando a economia volta a crescer, a inadimplência cai, por isso é que o imposto ele é procíclico. Sim. Ou seja, quando a economia cai, a receita cai mais proporcionalmente à receita pública, e quando a economia cresce, a tendência é a receita crescer mais que proporcionalmente. Agora, eu só queria também trazer aqui para a mesa uma questão importante, já que o senhor falou de reduzir certos custos para poder aumentar em alguns investimentos, reduzir despesas para ter mais dinheiro para investimentos. Não só investimento, isso eu acho que é um outro ponto que às vezes tem equívoco. Tem muita política pública que o caro é o custeio, não é um investimento. Se nós pegarmos, por exemplo, em saúde, botarmos o Papa Francisco para administrar uma UPA, ela vai gastar a cada ano o equivalente a fazer 5 novos. Então, em saúde e educação, o difícil não é fazer uma escola, o difícil não é fazer um hospital, o difícil é mantê-lo. Então, a gente tem que estar pensando em investimentos, mas também em muitas áreas é necessário você aumentar o custeio. Por exemplo, creche. Quer dizer, uma criança, a capacidade cognitiva dela até 3, 6 anos, é aí que ela vai estar desenvolvendo o que ela vai ter de possibilidade cognitiva para o resto da vida. Então, investimentos, por exemplo, em creche, o difícil não é abrir uma creche. É mantê-la. É mantê-la. Acho que, fazendo um complemento, o que ele está falando é que a gente, como leitor, tem que pensar que a obra feita é o começo
da despesa. Então, a despesa de custeio ela não é perceptível pelo eleitor. Você construir um hospital, construir uma escola, significa 30, 40, 50 anos de pagamento de pessoas, qualificação de pessoas, manutenção de compras, equipamentos, reinstalações. Então, a vida da gestão é como funciona, não é só a instalação. E serviço público é gente, mais do que tecnologia. Serviço público não é indústria. Então, serviço público precisa de pessoal, precisa de gasto com pessoal. Você não pode dar uma aula sem um professor. Perfeito. E como, professora Mara, de onde poderia reduzir despesas? Né? Ele fala aqui, o candidato Fernando Haddad, em reduzir despesas no Poder Judiciário, que é uma questão até um pouco, até questão de separação dos poderes também, né? Não é algo simples de ser feito. Não. Mas de onde que poderia haver uma retirada de despesa mais fácil, por assim dizer, para poder investir não só em estrutura, mas como o professor Mauro Osório bem falou, no custeio de serviços essenciais para a sociedade, como saúde, educação? Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, nada será mais fácil fazer. Tudo será bastante difícil fazer. Qualquer que seja o presidente que venha a ser eleito, ele vai ter muitos desafios a enfrentar. E um dos desafios é identificar onde estão os gastos públicos que têm que ser remanejados, como ele mencionou, onde está se gastando mais que precisa se gastar menos e onde está se gastando menos que precisa se gastar mais. Então, esse estudo pressupõe, eu quero crer, que já exista alguma informação sobre quais as áreas que precisam ser fortalecidas e quais as áreas que não precisam daquilo que tem. E esse tirar aquilo que tem é que diz respeito aos privilégios recebidos e que precisam ser sanados. Além do judiciário, a senhora vê outros privilégios que poderia exemplificar, que poderiam ser retirados? Olha, tem uma colega sua, jornalista, que escreveu um livro chamado Sem Mordomias e Sem Excelências, uma coisa assim. O nome dela é Colim, talvez o nosso apoio aqui possa identificar. É um livro sobre o poder legislativo na Suécia, onde ela diz quais são os direitos dos representantes da Suécia. Nenhum representante da Suécia tem direitos que os representados não têm. Então, por exemplo, eles não têm direitos a ter carro com chofer, porque eles têm um sistema de transporte público que viabiliza o uso do sistema. Eles não têm direito de usar um táxi onde tem transporte público. Eles têm que prestar contas à população. Eles não têm direitos à aposentadoria com uma gestão só, um período só de legislatura. Mas isso não existe mais no Brasil, não. Isso não existe no Brasil, isso não existe no Brasil. Isso mudou então, totalmente. são certas coisas que nós temos que ver, que podemos até adaptar de outros países para diminuir a capacidade de gasto de certos poderes, no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. Posso colocar? Claro, pode complementar. A gente tem que olhar também, quer dizer, os valores totais, os valores por gasto, até por uma questão também de ética, de prioridade, e os valores totais. Né? O Poder Legislativo, em termos de valor, o valor não é alto total. Eu acho que hoje em dia, quer dizer, aonde você poderia talvez economizar, com certeza economizar mais recursos, é com o custo da dívida pública. A dívida pública brasileira, se a gente comparar com os países desenvolvidos, ela não é alta. O problema é o custo. Ou seja, nós temos uma taxa de juros absurdamente alta no Brasil. É claro que você, por exemplo, eu estou falando da taxa de juros básica que o governo paga quando ele rola a sua dívida. É claro que a gente tem que enfrentar a inflação, um dos motivos de ter umas taxas de juros mais altas é a questão da inflação, mas nós ganhamos pânico de inflação. Então, às vezes, um resfriado já parece que é uma pneumonia, né? Ao contrário de se ter leniência com a inflação, eu acho que do Plano Real para cá, e aí tem economistas de diversas correntes que colocam, que defendem isso, né? Teve muito mais pânico do que leniência. Então, eu acho que se houver uma política de taxas de juros firme, mas não exagerada, quer dizer, não só você vai diminuir muito o custo, o gasto público com isso, que é onde está o maior gasto, né? E também você também pode estar dinamizando mais a atividade econômica, porque a taxa de juros que o governo paga é uma taxa de juros que é uma referência para a taxa de mercado, e a gente sabe que a taxa de juros no Brasil ela é extremamente
elevada, principalmente acoberada pelos bancos. Nós temos um sistema financeiro extremamente concentrado, exageradamente concentrado, e na medida em que, se eu ficar na praia e aplicar financeiramente, eu ganhar mais do que eu abrindo uma empresa, obviamente eu não vou abrir uma empresa, eu vou ficar na praia. Então a questão dos juros é uma discussão absolutamente central, que tem que ser feita com seriedade, mas é uma questão absolutamente inescapável. Perfeito. E para abordar agora o último ponto do programa de governo... Eu posso falar da mídia, que a gente não falou? Ah, nós não falamos, claro. Isso mesmo. Claro. Eu acho o seguinte, eu acho que censura, quer dizer, nem pensar, né? Volto a dizer, eu sou um radical defensor da democracia, do pluralismo, mas eu acho que exatamente em nome do pluralismo, se a gente for olhar os países desenvolvidos, né? Nós temos uma diversificação de mídia maior do que a gente tem no Brasil. Sim, só para contextualizar rapidinho, já que a gente passou desse tema um pouquinho, só para quem está nos assistindo compreender, que o Fernando Haddad pretende restringir a propriedade cruzada de meios de comunicação, né, que ele diz que é quando uma mesma empresa possui diferentes veículos de comunicação, e fala também no marco regulatório da comunicação social. Perdão interrompê-lo, mas foi só para contextualizar. Claro, é importante. Quer dizer, eu acho que a gente tem que mirar nos países que têm tradição democrática mais antiga. Quer dizer, hoje a gente vive uma loja econômica de um capitalismo de grandes empresas. Isso também não muda. Mas se a gente tiver uma concentração excessiva de capital, eu acho que isso é muito ruim em qualquer área, não só na área financeira, mas também na área de mídia. Então, eu sou a favor, não da censura, ao contrário, da diversificação de mídia. Isso vai ampliar o debate, isso vai ampliar a democracia, né? Eu acho que é uma discussão que tem que ser levada e que é importante para o país. Sim. Eu concordo inteiramente com o que foi colocado. Eu acho que o mais importante em qualquer proposta é você ter meios de controlar o que você está fazendo. A diversificação da mídia não é uma coisa banal, não é uma coisa fácil. É preciso que a gente realmente identifique a necessidade de tudo ser plural, né? E para isso os controles são muito grandes. Às vezes, não só criar as coisas e mantê-las é caro. Às vezes os controles das coisas criadas e em funcionamento são tão caros quanto a sua própria instalação. Perfeito. Para a gente agora, para o último ponto do programa de governo do candidato Fernando Haddad do PT, ele propõe uma política de recursos humanos para o setor público. Seleção, capacitação, alocação, remuneração, progressão e aposentadoria. Entre suas prioridades, esta é a reforma dos tribunais de contas. Ou seja, ele fala do funcionalismo público e também uma reforma nos tribunais de contas. Professor Mauro Osório. Eu estava conversando com o Rio de Janeiro, é uma carreira que foi criada no Brasil nos últimos 20 anos, que é a carreira do gestor público, né? O Rio de Janeiro teve alguns concursos, até poucos, mas teve. Eu conversava outro dia com o gestor público, ele disse que hoje 80% ou 90% do tempo dele é para atender Tribunal de Contas, Ministério Público. Então a gente tem que ter controle, mas também tem que ter racionalidade, né? Então acho que é uma discussão importante fazer. E, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, recentemente, quase todos os conselheiros do Tribunal de Contas estão afastados e sendo processados. Então, tudo tem que ter... 7, 6 exatamente. Foram acusados de corrupção. Pois é, então a gente precisa ter essa discussão também, quer dizer, é importante ter controles, mas os controles também não podem paralisar a gestão. E a outra questão volto a dizer, quer dizer, serviço público é gente. O Fernando Haddad é um candidato mais pela esquerda, mas, por exemplo, Carlos Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, é um político pela direita, mas que fez uma boa gestão do ponto de vista administrativo. Uma vez eu conversando com o vice-governador dele, Rafael de Almeida Magalhães, eu perguntei para ele, né, qual teria sido a principal herança do governo Carlos Lacerda. Ele falou concurso público. Ou seja, se estruturou a máquina pública da Guanabara de uma forma bastante eficaz, fazendo concurso público, que você não pode ter uma máquina inchada, mas você precisa ter gente para que a gestão ocorra de forma correta e de qualidade para a população. Professora Mara, capacitação dos servidores e também reformas dos tribunais de contas. Continuando o que está sendo exposto pelo professor Mauro, sem dúvida, o funcionamento da gestão pressupõe a existência de uma máquina qualificada para fazer essa gestão funcionar. Então, é preciso haver critérios e políticas públicas relacionadas a recursos humanos, considerando sempre questões do governo federal, governo estadual e governos municipais, que são autônomos, né? Então, é preciso haver
uma grande integração entre os propósitos da administração pública e as implementações respectivas nas diversas unidades da federação sobre a questão de políticas públicas relacionadas a recursos humanos. Capacitação, sem dúvida, concursos, sem dúvida, permanente educação à distância, permanente educação de reciclagem, como em países mais desenvolvidos, que os funcionários públicos têm capacidade de tirarem licença para se aperfeiçoar, sem dúvida. Agora, tudo isso é um custo bastante grande e que precisa ser pensado, porque não é um custo, é um investimento na qualidade do trabalho. Perfeito. Então, é preciso saber o que é custo de pessoal e o que é investimento de pessoal. Agora, quando ele fala, no último ponto, Nos tribunais? Reforma dos tribunais de contas, ou seja, como ele bota no plural, imagino que ele esteja falando nos tribunais de contas, no Tribunal de Contas da União, e também, de certa forma, tentar influenciar no Tribunal de Contas do Estado, dos estados. Eu acho que ele está propondo uma definição melhor de acesso aos tribunais. Quem vai para lá, por quanto tempo fica, quais são as suas obrigações, a quem tem que dar, quem controla, quem não controla, e qual é a capacidade do controle social. Se o nosso candidato Fernando Haddad aqui deve ter em todos os seus segmentos uma porção da implementação e manutenção do controle social, que é uma aquisição da Constituição de 88 e que esse partido preserva como um dos trunfos da boa administração. Sem controle social, sempre ficará desequilibrado o controle da ação dos governos públicos, tá? Uma questão importante sobre o Tribunal de Contas, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, é que muitos tribunais de contas estaduais, todos, na verdade, porque hoje é assim que funciona, a maioria das indicações são políticas, né? Ou seja, dos 7 conselheiros no Rio de Janeiro, 5 são indicações políticas, ou do governador ou da Assembleia Legislativa. Agora, isso não é algo fácil de mudar. A indicação política é mesmo nociva, como parece, ou tem jeito de mudar através de uma... A minha percepção é que a indicação política ela pode ser feita desde que obedeça a certos critérios. Você tem que definir que na indicação política os critérios são qualificação, conhecimento, integração. Não é a indicação política porque a pessoa colaborou numa campanha. Não é indicação política porque há um compromisso entre partidos, mas pode ser uma indicação política, ou seja, sem ser por concurso, sem ser pelo mérito das provas públicas, mas se a pessoa tiver qualificação para exercer aquele mandato. Ou seja, há muita gente bem qualificada que não é concursada e que pode prestar um serviço durante um certo tempo a determinado setor governamental. Ou seja, não é o fim da indicação política, mas estabelecer critérios mínimos para que o indicado... Critérios adequados. Critérios adequados para que possa ser... Porque eu acho que a pessoa também tem uma experiência de gestão pública e de política pública, né? A gente tem que brigar pela boa política, né? A gente viu o que aconteceu no Chile com Pinochet, inclusive casos de corrupção, o mesmo no Brasil. Então, não dá para confiar em meia dúzia de sábios, é sempre a questão do controle social, né? Então, eu acho que depende muito disso. E também, às vezes, uma pessoa jovem que vai ser concursada, às vezes ela também não tem ainda uma experiência de vida, né, que precisa para estar fazendo essas avaliações com firmeza, mas também com bom senso, está entendendo, está sabendo olhar o outro, né? Eu acho que pode ter também pesos e contrapesos aí interessantes. E, por exemplo, quer dizer, na verdade, os conselheiros substitutos eles já são concursados. Eu acho que o mais importante é você ter uma estrutura pública de qualidade com quadros de carreira, né? Quem virar o conselheiro do Tribunal de Contas poder levar assessor, mas muito pouco, aproveitar a quadra da casa. Enxugar. Tá certo? Não necessariamente enxugar, mas poder trazer menos gente de fora e ter uma estrutura de carreira que ele use lá. Então, o conselheiro ele pode estar balizando também as coisas mais com a vivência e a experiência dele, mas quem vai estar dando suporte técnico são os técnicos de carreira. Algo para encerrar? Eu tive a impressão de que em algum momento a senhora
fazer algum Não, comentário? eu estou concordando com o que ele está tá. falando. Eu acho que Perfeito. nesse ponto nós estamos plenamente de acordo. É preciso um equilíbrio entre as indicações e o saber, e a maturidade, a experiência, tudo pela boa política. Vamos analisar agora as propostas do candidato Ciro Gomes, do PDT, no que diz respeito à gestão. Ciro Gomes defende a implementação de um processo dinâmico de planejamento de longo prazo, com um horizonte de 20 anos, no qual, a cada 4 anos, o planejamento será atualizado para as próximas 2 décadas. Ou seja, um planejamento de 20 anos, no qual, a cada 4 anos, o planejamento seja atualizado para as próximas 2 décadas. Um planejamento de longo prazo é uma boa medida a ser implementada? A minha percepção é que o planejamento é sempre de longo prazo. Planejamento é uma coisa incremental e gradual, você não planeja a curto prazo. O que você consegue a curto prazo é insumo para você continuar planejando. Então, vamos dizer que, tecnicamente, ele está propondo um planejamento estratégico com o que queremos daqui a 20 anos, e esse 20 anos vai se prolongar. Se você olhar a letra da lei, e aí o professor Mauro pode exemplificar e ilustrar melhor, isso até já está na letra da lei, porque os planos de desenvolvimento que têm sido aprovados no Brasil desde 1967 sempre previram que no último ano houvesse atualização. Mas a implementação desses propósitos de planejamento a médio e longo prazo nem sempre são seguidas, porque o grande obstáculo é a mudança de governo. Exatamente. As pessoas não pensam na nação, mas pensam no plano de governo. Então, a proposta, para ser bem-sucedida, ela tem que superar o bloqueio ideológico partidário e fazer predominar os objetivos para o bem-estar da nação, para a questão governamental e as necessidades do setor público. Eu, pessoalmente, sou favorável, acho que não tem outra opção a não ser um planejamento a longo prazo. Eu queria continuar nessa questão agora com o professor Mauro Osório, porque, como bem lembrou a professora Mara Biasi, tem uma questão de muitas vezes o governo muda, né? O presidente se elege, fica 4 anos no poder, depois pode não conseguir se reeleger, ou seja, nem um planejamento de 8 anos ele pode fazer. Até que ponto isso é viável, tendo em vista que pode sair um candidato com uma ideologia X e depois assumir o candidato com ideologia Y. É viável a proposta do candidato Ciro Gomes de fazer um planejamento a longo prazo, levando em conta os próximos 20 anos? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que a gente não pode também ter uma visão tecnocrática. Quer dizer, o que é o interesse nacional? Isso depende da visão de mundo, isso depende inclusive da sua visão filosófica. Se nós pegarmos, por exemplo, Keynes, que é uma das referências, talvez tenha sido, acho que foi o economista mais importante do século XX, que tira, quer dizer, o mundo da Grande Depressão, contra a visão dos economistas liberais, que então vou tentar explicar citamente, mas, por exemplo, para um economista liberal, o mais importante é estimular a oferta. Então, estimular a oferta significa você diminuir a carga tributária o máximo que puder, porque aí o empresário vai querer investir mais. O Keynes vai dizer que é o contrário, que o empresário ele só investe, ele não investe quando ele tem dinheiro, ele investe quando ele acha que vai ter mercado consumidor. E ter mercado consumidor também passa por políticas redistributivas, porque o capitalismo tende a concentrar a renda. Então, essas discussões, que são discussões filosóficas, até da questão do meio ambiente, qual é a prioridade para isso? Não existe unidade nisso, existe uma visão hegemônica que tem um aquecimento global, não me parece que é correto, mas não é uma unidade. Então, não existe um único caminho técnico e o resto é populismo pela esquerda ou pela direita. Eu discordo disso. É por isso que a democracia é tão importante, o debate é tão importante, a diversificação de mídia é absolutamente fundamental, exatamente porque existem visões filosóficas de mundo que são legítimas, mas que são distintas e que levam a políticas distintas. Então, eu acho que você tem que procurar é ter carreiras que estruturem, quer dizer, o setor público e, na verdade, no processo eleitoral você vai ver o que você ajusta ou até o que você muda, não é simplesmente uma questão de ajuste. Então, a questão é como é que você está equilibrando, quer dizer, essas coisas e está permitindo
que o debate ele aconteça. Tá certo? Quer dizer, o Trump foi eleito, ele tem direito a tocar o programa que ele fez, embora até ele nem tenha tido a maioria dos votos. Talvez isso seja um defeito da legislação americana pior do que a nossa, porque ele não teve a maioria dos votos e foi eleito presidente da República. Sistemas de votação né? diferentes. Exatamente, isso que pode permitir que aconteça esse tipo de coisa. Então, mas eu acho que a questão é como é que equilibra essas duas coisas. E a outra coisa, eu acho que no Brasil, nos anos 90, né, também estava muito na moda, ao invés de você ter uma área de planejamento no governo, você contratar consultorias. Tá certo? Quer dizer, eu discordo disso. Eu acho que você tem que criar uma cultura de planejamento no setor público. Você pode estar contratando consultoria, universidade, mas para assessorar. Você precisa ter uma estruturação de planejamento. E eu acho que nesse sentido, quer dizer, o Ciro também, ele concorda pelo que eu já vi nos debates, eu acho que isso é decisivo, fundamental. Quer dizer, o setor público ele precisa se estruturar para ter uma cultura de planejamento, para ter informações. Por exemplo, nós estamos com relação às consultorias, um ponto importante é que nós vimos na Lava Jato que muitas vezes consultorias foram feitas de forma a conseguir viabilizar verba para Caixa 2 ou com fins escusos. Ou seja, até que ponto a consultoria para o planejamento estratégico, né, é uma ferramenta útil e de que certa forma isso pode ser fiscalizado para ver se efetivamente é um serviço prestado ou não? Eu acho que o central é você ter uma estrutura pública de planejamento. O resto é coisa acessória. Se o governo, seja ele federal, municipal ou estadual, ele não tiver uma estrutura pública, às vezes ele fica até, vamos dizer, obrigado a pedir para alguma empresa de engenharia para ela mesma fazer o termo de referência. E aí depois, é claro que depois ela vai querer ganhar e às vezes o setor público fica prisioneiro disso exatamente porque não tem estrutura pública. Então, não podemos ter máquina inchada, mas a gente precisa ter uma máquina de eficiência, com qualidade, exatamente para que as coisas possam ter transparência e o país possa voltar a crescer. Mas eu acho que isso é muito importante. Nós temos toda uma legislação de planejamento, plano plurianual, plano diretor, né? Eu acho que essas estruturas, né, elas têm que ser o norte, ser o core do planejamento público. Isso. E o candidato Ciro Gomes, do PDT, fala num planejamento, levando em consideração os próximos 20 anos, que seria revisto, professora Mara, a cada 4 anos para fazer o plano plurianual. Divergências políticas, né? Está o candidato X no poder, depois entra o candidato Y, o X não consegue se reeleger. Ou seja, há propostas a longo prazo, de 20 anos, em comum, entre candidatos de diferentes cores políticas, ou a senhora acha que um planejamento de 20 anos pode ser todo jogado fora, depender de quem entra, ou pode ser mantido? Eu quero falar duas coisas. Primeiro, eu quero me aliar ao que disse o professor Paulo. O setor público precisa ser, entre aspas, profissionalizado, né? É preciso que a política de recursos humanos de qualquer dos presidenciáveis busque maior qualidade e no corpo permanente de técnicos do governo, para que esses técnicos possam avaliar as consultorias recebidas ou se até precisam receber consultoria. A consultoria é um plus. Nós não precisamos ter pessoas com todas as qualificações no governo para fazer determinadas coisas específicas de um determinado momento, mas precisamos ter no governo um corpo de técnicos bem qualificados para avaliar se aquela consultoria precisa ser pedida e, uma vez dada, se ela pode ser absorvida. E, melhor ainda, se essa consultoria presumir que a consultoria treina o próprio setor público para absorver o que a consultoria vai propor. Então, isso é um modus operandi no setor público que tem que ser considerado, a qualificação daqueles que fazem parte do quadro profissional do governo. Isso, sem dúvida, é verdade. Agora, a sua pergunta sobre as coisas em comum, você olhando todas as propostas dos governos, não tem coisa muito contraditória aqui. Ah, tem sim. Não, tem coisa contraditória no sentido de o que você quer conseguir, mas ninguém quer, como é que se diz? Ninguém quer piorar a educação, ninguém quer piorar a saúde, sentido, sim. Ninguém quer piorar a segurança. As formas propostas para a segurança, para a educação, para a saúde, para todos os segmentos, que são diferentes. Isso né? É decisivo. Isso é decisivo. A decisão é do
presidente que vier a ser eleito, independente de consultorias e ministérios. A decisão é do presidente. Mas não tem nenhuma proposta dizendo assim, olha, eu vou piorar o sistema da educação. Foi idiota. Né? Mas o problema é que tem visões muito divergentes, filosoficamente diferentes, de como melhora. Sim, é verdade. A visão do Partido Novo sobre o papel do Estado, ou do Paulo Guedes, é totalmente distinta da visão do PT, ou do PSOL, ou do próprio Ciro Gomes. É verdade, é verdade. Mas o que você me perguntou é como fazer quando existe essa incompatibilidade, né? As próprias propostas que existem para o planejamento pressupõem que quando se elege um governo, esse governo vai implementar as suas políticas, as suas próprias políticas, sem deixar de implementar aquilo que já está em andamento, né? Então, isso pressupõe não só uma maturidade dos governos para que isso aconteça, que isso não seja disfarçado, como pressupõe também uma grande maturidade do cidadão. Sim. Quando eu falei alguns minutos atrás sobre o controle social, nós precisamos ficar atentos a isso. Não é só um professor na universidade que vai na sala de aula lembrar os alunos. É preciso que o eleitorado como um todo saiba em quem ele votou, quais eram as propostas, se as coisas estão acontecendo. Existem caminhos para você fortalecer a democracia que partem do eleitor, e não é só o voto. De qualquer cidadão. De qualquer cidadão, e não é só o voto. Esses instrumentos já estão disponíveis, embora muito pouco utilizados. Então, eu acho que tem que ter um conjunto de coisas para funcionar, para que não haja rupturas ideológicas entre um governo e outro. Perfeito. O candidato Ciro Gomes, do PDT, também fala, no que diz respeito à gestão, em redefinir os ministérios em função das atribuições a serem desempenhadas pelo governo e a melhoria da integração entre as diversas estruturas organizacionais, visando magnificar os efeitos intersetoriais e transversais das políticas públicas. Outras metas que o candidato Ciro Gomes tem são o desenvolvimento profissional do quadro de servidores e de estrutura de incentivos baseada no alcance de resultados. Ele fala em criação de mecanismos de incentivo e avaliação de desempenho realistas. E também em introduzir um sistema meritocrático para a ocupação de cargos em comissão. Uma questão importante, ou seja, cargo comissionado, que é aquele de livre nomeação, ele pretende estabelecer um sistema meritocrático. O que você acha? Eu queria começar por essa última questão. Isso. Acho que falamos sobre isso na questão do Tribunal de Contas do Estado. Né, no papel do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro do Tribunal de Contas da União, deles terem uma qualificação, né, adequada para exercer aquele cargo. Pelo que o candidato Ciro Gomes falou aqui, pelo que eu entendi, ele fala em estender isso para todos os cargos comissionados da administração pública, seja administração direta, indireta, mas que o servidor comissionado tenha condições, né, uma capacitação mínima para poder ser efetivado. O que, professor Mauro, a gente vê de fato é que há muitos servidores que não têm a qualificação necessária e que acabam entrando no serviço público porque é um cabo eleitoral, ou dá uma ajuda financeira e depois recebe em troca. O que você avalia dessa proposta? Não, eu volto a dizer, né, eu acho que existem visões divergentes do debate, que são legítimas, né? Agora você precisa ter uma estrutura de carreira. Então eu acho que você limitar ao máximo as pessoas que podem vir de fora, eu acho que é correto. Ou seja, quer dizer, as funções de coordenação, de confiança, devem ser exercidas pelos cargos de carreira, né? E, na verdade, as definições de prioridades, por exemplo, se a gente olhar a gestão atual do Ministério das Relações Exteriores, né, que é o comissionador de São Paulo, do PSDB, é muito diferente da que o Celso Amorim imprimiu no período Lula, né? E ambas são legítimas, tem que ser discutidas na sociedade a definição. Por que elas são diferentes? Porque, na verdade, quer dizer, o período Lula se optou para diminuir a importância do relacionamento com os Estados Unidos em função do relacionamento mais diverso, com países da Ásia, com países da África, né? Quer dizer, teve, enfim, e acho até que, por exemplo, o G20 foi uma coisa que o Brasil teve uma participação intensa para que fosse viabilizado, inclusive, a criação dos BRICS. Então, você tem visões aí que são distintas, né? E que tem que fazer o debate social. Agora, de qualquer jeito, o Itamaraty tem uma estrutura de carreira muito sólida.
E é claro que na hora de eu escolher os dirigentes, vai depender também qual é a visão que eu quero dar, e eu vou convidar pessoas também que acreditem naquela estratégia. Mas, de qualquer jeito, a estrutura de carreira continua funcionando e, na verdade, a hegemonia dentro da política do Itamaraty vai depender do presidente eleito, que não é do presidente. Eu acho que tem que ser a visão de uma determinada corrente de pensamento. Sim. Ou seja, quer dizer, o ideal, se nós pegarmos, por exemplo, hoje, quer dizer, no Brasil, né, e a gente for olhar, quer dizer, o Paulo Guedes representa uma visão de pensamento, que, aliás, é muito parecida com a do Novo, né? O PT tem outra visão de pensamento, a do PSOL já é diferente, tá certo? A do PSDB também é distinta, né? E isso é ótimo. Acho que, na medida em que você tenha visões, correntes de pensamento, que possam estar fazendo debate de forma republicana, eu acho que é excelente para o país. Agora, ainda com relação a essa questão de estabelecer um currículo mínimo, digamos assim, uma capacitação mínima para que servidores possam entrar no serviço público de forma comissionada, que é aquela de livre nomeação, quando o presidente pode nomear tantas pessoas sem precisar do crivo de ninguém, só critério de escolha própria. Governadores e prefeitos também podem, a administração, fazer essas nomeações. Estabelecer uma base para nomeação de servidores comissionados é uma ideia positiva? Essa é a minha percepção. Como eu mencionei para o tribunal, eu acho que toda pessoa que se agrega ao governo, ela tem que ter qualificação para aquilo para o qual ela se agrega. Então, tem que ter critérios mínimos para que essa pessoa esteja sendo levada a exercer cargos que ela possa realmente contribuir. Como seriam feitos agora na prática, a senhora que é uma especialista em administração, como isso poderia ser feito na prática? Uma prova que não seria necessariamente um concurso público. Não existe é diferente de concurso público. Não existe prova. Exatamente. A prova de competência do agente político é o voto, por exemplo. Você não tem um curso de prefeito, um curso de presidente, um curso de governador. Exatamente. É o voto que é a prova. Então, no caso, nós estamos falando de profissionais que se agregam. É preciso que haja alguma orientação que diga que o prefeito, o governador, o presidente, o deputado, ele tem a capacidade de ter a sua área de confiança, resguardado que eles tenham as seguintes qualificações. 1, 2, 3, 4. Tem que ter um acordo na área legislativa, na área executiva, para que isso aconteça. Agora, como eu penso, tudo que diz respeito à gestão pressupõe um processo para ser amadurecido, digerido e conseguido. E tem que estar em permanente exame para ver se continua sendo adequado, né? Se não passa o governo e a pessoa não é nomeada, também tem isso, né? Mas você tem que levar em consideração essas possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que a questão central, volto a dizer, os cargos de confiança de livre escolha, eles têm que ser uma parcela mínima. Mas dentro dessa parcela mínima, a responsabilidade é de quem nomeia. Sempre. Perfeito. A responsabilidade é de quem nomeia. Por exemplo, eu conheço uma moça que ela foi fazer mestrado em Karolinska, onde dá o prêmio Nobel, ela não tinha terminado a graduação. O INPA escolhe gente para o doutorado, às vezes bota lá, o garoto não terminou nem a graduação ainda, porque o garoto é um gênio. E aí? Então a gente vai ficar também com uma visão aí de coisas que podem ser até de coisas que engessam. Então, às vezes, a pessoa é um autodidata, quer dizer, desde que não seja uma pessoa que esteja sendo processada por nada, uma equipe mínima, volto a dizer, eu acho que tem que ter estrutura de carreira, isso é uma equipe mínima, a responsabilidade é de quem escolhe e foi eleito para isso. Perfeito. Vamos agora, nós encerramos a análise do programa de governo do candidato Ciro Gomes, do PDT, no que diz respeito à gestão, e agora vamos encaminhar as propostas da candidata Marina Silva, da Rede. Sobre gestão, a candidata defende um governo aberto e digital, pautado pela participação, pela transparência e pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação na busca de serviços públicos mais eficientes e de melhor qualidade. Com essa iniciativa, diz Marina Silva, também é possível combater a corrupção, desburocratizar e aumentar o controle social. Ou seja, a candidata Marina Silva fala muito em usar a tecnologia para gerir na gestão. Como que a professora Mara Biasi avalia o uso da tecnologia? Eu acho que você não pode abrir mão daquilo que está disponível para você utilizar.
Você precisa usar a tecnologia cada vez mais e a nosso favor. Isso é um ponto de não retorno na sociedade e na administração pública. Então, haverá cada vez mais essa absorção. Agora, na minha percepção, tudo que a nossa candidata Marina aqui propõe fica muito na linha de intenções. Ela não operacionaliza um pouco a forma em que isso vai ser conseguido. Quer dizer, na medida que eu acho que a tecnologia veio para ficar, é lógico que ela vai ter que utilizar a tecnologia. É lógico que a transparência vai ser permanente, porque isso foi um ganho da nossa democracia e que a gente tem que preservar a todo custo, né? Então, ela quer um serviço público mais eficiente, mas eu não consegui perceber quais são os formatos. Ela acha que a transparência e a tecnologia vai possibilitar tudo isso. Sim, mas como implementar isso sem levar em consideração a qualificação das pessoas, sem levar em consideração a estrutura das carreiras, sem levar em consideração os processos de gestão nos seus diversos níveis. Quer dizer, está muito intenção e pouca, na minha percepção, pouca ação. Ela é um pouco mais objetiva quando ela diz o seguinte: para a ampliação do controle social, aí estamos falando, nós falamos do controle, do que estávamos falando agora há pouco, né, controle social, para a ampliação do controle social, estabeleceremos um sistema de metas e indicadores para todas as políticas públicas e a criação de um Conselho Nacional de Transparência Ativa, que regulamentará e fiscalizará a forma como os dados serão publicados, para que sejam efetivamente acessíveis e úteis à sociedade. Professor Mauro Osório, como avalia essa questão? Eu acho que os partidos, né, eles têm características, né? Então, quer dizer, eu acho que a Marina ela trabalha muito a questão ambiental, e muito a questão das novas tecnologias, tem toda uma discussão também do que é mudança, do que é permanência, mas eu acho até que é saudável, quer dizer, que na verdade você vai construindo aí linhas de pensamento no debate. Quer dizer, no caso dela, a questão ambiental tem um peso grande e a questão das novas tecnologias também. Você pode até dizer, não, mas está exagerando no novo em relação à permanência. Então tem todos esses debates. Eu acho que a questão da transparência é fundamental e acho que quanto mais simples for a estrutura legal, quer dizer, quanto mais simples forem as regras, mais transparente, quer dizer, vai ser. Então, acho que é importante nesse debate, e é claro que nenhum candidato acho que pode aprofundar muito, quer dizer, como é que entra os detalhes disso, né? Mas a ideia de transparência e a ideia de você usar a tecnologia e a simplificação, eu acho que é uma ideia que é correta e que me parece adequada, né? Só a título de complemento, essa proposta da candidata de criar, como é que ela chamou? Comissão Nacional de Transparência? Ela fala em um Conselho Nacional de Transparência Ativa, em usar a tecnologia para facilitar o acesso do cidadão aos dados públicos. Isso seria ainda, uma forma de controle social. Isso ainda precisa ser cada vez mais facilitado, mas existe o portal da transparência. Então, é aquela coisa que nós falamos, que o cidadão também é parte do governo, o cidadão faz parte do controle social, ele tem que se despertar para isso. O que a gente vê é que professor usa esse portal. O que a gente vê é que técnico de área governamental usa esse portal. Mas esse portal está disponível para a comunidade brasileira, se ela quiser entrar e saber o que se faz. É difícil consultar? Como quase tudo de tecnologia, a gente tem que passar um período de amadurecimento para tornar amigável a relação. Mas isso já está disponibilizado. Precisa ser melhorado? Precisa. Agora, não sei se precisa criar uma outra estrutura para dar condições desse portal da transparência funcionar. Agora, deixa eu fazer uma provocação para a gente encerrar esse segundo bloco, ainda com relação ao controle social usando a tecnologia. Nós vimos, por exemplo, na Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, portanto, né, de direito público, que houve casos de corrupção consideráveis. Ampliar a divulgação das informações, por exemplo, de empresas públicas ou sociedades de economia mista, contratos, tudo que é feito de uma forma mais eficiente, também poderia ser uma solução para ajudar o controle social? Posso falar um pouquinho? Por favor. Sobre isso? Sim. Eu acho que a Petrobras, o problema da Petrobras foi que a Petrobras ela cresceu muito rápido com poucos controles internos.
Eu acho que os controles internos também são absolutamente decisivos, fundamentais. Se nós pegarmos, por exemplo, o BNDES, até agora não apareceu nada do BNDES, é zero. Tem muito oba-oba, tem muita coisa, então acho que a gente tem que procurar analisar as coisas com racionalidade. Por que não apareceu nada do BNDES? Eu arriscaria dizer que não vai aparecer. Porque exatamente o BNDES tem uma governança interna extremamente bem organizada. Tudo passa por mais de um comitê de crédito, nenhuma decisão da diretoria ela é individual, ela é sempre colegiada. Então, acho que a gente tem que combater a corrupção. Acho que o Brasil melhorou muito. Eu acho que o Sérgio Moro não é um herói que veio do Velho Oeste. Na verdade, a estrutura pública brasileira melhora muito desde a democratização. Tem concursos como rotina para a Receita Federal, para o Ministério Público. A Constituição de 88 deu autonomia para o Ministério Público. Então, isso aí é uma trajetória de fortalecimento institucional, não é um herói. Se a gente for por aí, eu acho que a gente vai quebrar a cara. Tá certo? Não estou dizendo, estou criticando o trabalho dele, o trabalho é ótimo, mas isso é fruto de um fortalecimento institucional. Se a gente não entender isso, a gente não está num bom caminho e vai sair atrás de valentões e vai quebrar a cara. A questão é sempre o fortalecimento institucional. Algum complemento para a gente encerrar? Não, eu concordo. É uma questão de fortalecimento institucional. Houve um acréscimo na qualidade das nossas instituições, houve um acréscimo na qualidade dos quadros governamentais, ainda temos uma trajetória longa a cumprir e realmente as coisas acontecem e são bem-sucedidas porque existe um entorno favorável. O que eu acho é que, às vezes, a nossa população não está preparada para contribuir à altura do que pode. Não vai ser a solução contribuir, mas ela precisa entrar nesse jogo. Então, tem que chamar atenção para isso. Geraldo Alckmin diz que vai transformar o Brasil em um país mais atrativo para empreendedores e investidores da América Latina, dando prioridade aos investimentos em infraestrutura, em parceria com a iniciativa privada, como fator estratégico para o aumento da competitividade da economia brasileira. Ou seja, o primeiro ponto que a gente vai analisar é a questão da integração com a América Latina, né, do Brasil com a América Latina. Como a professora vê esse ponto? Dentro da política do Alckmin, ele quer abrir esse mercado e dar mais competitividade, mas, na verdade, ele quer criar melhores condições de desenvolvimento econômico do país para que os investimentos possam ser feitos. Quero crer que não apenas na América Latina, porque politicamente isso não seria o mais adequado, na minha percepção. Nós temos que abrir para todas as possibilidades e fazer do país um país atrativo para investimentos. Porque isso pode significar que nós estamos retomando um rumo de desenvolvimento que atrai as pessoas que querem empreender, né? Então, essa é a política que ele está fazendo. Eu acho que não deveria ser limitada apenas à América Latina. E vejo que ele está enfatizando bastante as parcerias privadas. Lógico que o Estado tem cada vez mais um papel predominante, deve ter cada vez mais um papel predominante para a definição das políticas e a missão do governo, mas as parcerias privadas têm o seu papel, têm a sua função e precisam ser avaliadas como um dos mecanismos de desenvolvimento que qualquer governo tem à sua disposição. Só lembrando, o internauta pode enviar a sua pergunta, só enviá-la por comentário, que nós iremos abordá-la ao final do programa. Professor Mauro Osório, essa integração que o candidato Geraldo Alckmin do PSDB fala com a América Latina para movimentar a economia, isso é algo interessante? Eu acho que eu acho até curioso, porque eu vejo muito a crítica, né, dos tucanos a uma prioridade que o governo Lula e Dilma deu para a América Latina. Enfim, não pude ler em detalhe, com cuidado do programa. E também o Zé Serra, por exemplo, tem uma visão muito crítica ao Mercosul, né? Então, quer dizer, a questão, por exemplo, da outra discussão que está ali das privatizações, né, eu acho que o que não for estratégico, né, pode se discutir, ser privatizado, até porque o Estado ele é sócio das atividades privadas quando ele recebe a receita tributária. Mas a gente tem que ter um ponto importante, que é o seguinte: não achar que vai resolver dívida pública com privatização. Quer dizer, o governo Fernando Henrique ele fez várias privatizações
e a dívida pública no período Fernando Henrique cresceu fortemente. Eu só queria fazer um parêntese, então, já que o professor Mauro Osório abordou a questão das privatizações, que é um ponto também que a gente vai abordar. Geraldo Alckmin fala em privatizar empresas estatais de maneira criteriosa para liberar recursos para fins socialmente mais úteis e aumentar a eficiência da economia. Desculpe interrompê-lo, pode retomar o seu raciocínio. Eu acho que não é por aí. Eu acho que passa pela questão da agilidade, passa pela questão do Estado ser mais leve, né? Porque o que a gente viu é que no período do governo Fernando Henrique as privatizações não aumentaram, não geraram aumento de investimento social, até pelos valores, até pelo que significa cada gasto. Ou seja, a gente precisa estar fazendo conta para não ficar num discurso meramente ideológico. Então, por exemplo, acho que, por exemplo, que Banco Brasil, BNDES, aliás, o BNDES, por exemplo, até eu acho que diminuiu de tamanho excessivamente no período recente. Até, por exemplo, o José Roberto Afonso, que é vinculado ao PSDB, disse que o governo Temer transformou o BNDES num anão, né? Então, a gente precisa, quer dizer, dar mais clareza ao que é isso e que debate é esse, né? Então, a gente tem mais... o Banco Brasil, por exemplo, ele tem um papel fundamental no crédito agrícola, ou a Caixa Econômica na parte de infraestrutura e na parte de crédito imobiliário, né? Então, acho que a gente precisa clarear mais essa discussão para saber exatamente do que se trata. Ainda ficando nesse ponto polêmico, que sempre é quando a gente fala em privatizar empresas estatais, gostaria agora da opinião da professora. Nós temos cerca de quase 200, 180 entidades privatizadas, né? Então, é lógico que toda essa privatização pressupõe critérios que não sejam, que definam quais aquelas que estrategicamente se poderia ou não privatizar. Quer dizer, privatizar não é desonerar, porque não desonera. Privatizar é apenas redistribuir alguma coisa para sobrar tempo, para sobrar investimento, para se fazer alguma coisa. Mas quando você privatiza, você continua com a responsabilidade de estar vendo o que está acontecendo. Privatizar não é dar para o outro. Privatizar é passar para o outro a obrigação de fazer. Mas os resultados ainda são do governo como um todo. Eu gostaria, professora, que, como especialista em administração que a senhora elucidasse para quem está nos assistindo essa questão que a senhora colocou de privatizar não é desonerar. Ou seja, a privatização nem sempre ela vai tirar a responsabilidade do governo de aplicar dinheiro ali. Você vai ter a responsabilidade diferente de saber para onde vai aquele processo de privatização, se está de acordo com os contratos que foram traçados e se aquilo pressupõe que está sendo cumprido o acordo. Senão você pode retornar, né? É uma coisa que você... Não é uma coisa eterna, não é uma algema que você tem. É uma abertura para que algo seja melhor feito. Colocar... Sim, mas quando você privatiza, você não desonera o Estado, por exemplo... Você transforma a responsabilidade. Transforma a responsabilidade. Você por exemplo, precisa investir. Vamos pegar um exemplo prático no Rio de Janeiro, que envolve o que está sendo discutido, que é a privatização da SEDAI, o Serviço de Abastecimento de Água no estado do Rio de Janeiro, que agora tem a questão se ela vai ser privatizada ou não. A Assembleia Legislativa até aprovou uma emenda que tirou a SEDAI agora dos termos que estavam acordados com o governo federal. Ou seja, se pegar, por exemplo, a SEDAI, fala, olha, não vai ser mais o Estado, né? A SEDAI é uma empresa, uma sociedade de economia mista, majoritariamente com capital público, e fala, vamos tirar do governo, vamos privatizar. O dinheiro que o governo investia para o custeio da SEDAI, ele não é economizado? Ele é gasto de outra forma? Como é que é? A SEDAI dá lucro. A SEDAI dá lucro. A SEDAI não dá prejuízo. A SEDAI dá lucro. A SEDAI é uma empresa que tem que melhorar muito a qualidade dela e da gestão, mas objetivamente ela não dá prejuízo. Respondeu, ou seja, nem sempre uma privatização, na visão do professor, gera economia. Claro, a discussão é outra. A discussão é se aquela atividade é estratégica ou não. Por exemplo, eu acho que a CSN ser privatizada foi correta, não pelo recurso que rendeu o governo, mas porque o governo deve estar priorizando olhar outras coisas. Quando é um monopólio, e a SEDAI é um monopólio, chama-se monopólio natural,
tá certo? Por exemplo, a SEG, né? É um monopólio natural, você não vai ter várias empresas chegando com um tubo de gás na casa das pessoas. Quando é um monopólio, você privatizar é mais complicado, porque não vai ter concorrência. Então você vai ter que ter uma regulação muito forte em cima disso. No caso da SEDAI, existe dentro do próprio governo uma proposta de parceria público-privada, aonde uma empresa privada entraria cuidando da parte comercial. A SEDAI hoje tem uma inadimplência muito elevada, não só de pobre, né, a tarifa social continuaria, ela entraria organizando a área comercial e de cobrança, ela investiga em saneamento, tá? Parece que é viável do ponto de vista da remuneração de quem for o ator privado que entrar nessa parceria, porque aí vive disso, é legítimo, né? E depois de um determinado período, não sei se 20 ou 30 anos, tudo voltaria para a posse e a propriedade integralmente para o governo, para uma empresa que estaria muito melhor organizada, enfim, teria um saldo de qualidade. Me parece que essa opção é uma opção bem melhor do que a da privatização. O que aconteceu? O governo federal não queria fazer acordo nenhum. Ele queria deixar o Rio de Janeiro sangrar numa visão absolutamente equivocada. Como o governo estava numa situação extremamente difícil, o governo teve que abrir mão e fazer concessões em diversas coisas pela falta de compreensão do governo federal. Agora, eu acho que tem uma outra discussão que vai além do público-privado, que é o seguinte, quer dizer, os estados nacionais continuam importantes ou não na globalização? Que eu acho que tem a ver com essa discussão. Quer dizer, a crise de 2008 mostrou que os estados nacionais continuam sendo decisivos. Quer dizer, a atuação do Federal Reserve, a atuação do governo brasileiro aqui, né, mostraram que, mesmo na globalização, os estados nacionais continuam centrais. Outra discussão central, que nem passa pelo público privado, é a seguinte, é importante eu ser sede de empresas globais? O meu país ser sede de empresas globais? Quando o governo brasileiro estava comprando aviões, né, houve uma pressão muito forte do governo sueco, no sentido do Brasil comprar de uma empresa privada sueca. O Sarkozy veio aqui com a esposa linda que ele tem, um charme dela também para influenciar no sentido de a empresa privada francesa ganhar, o governo americano fez um lobby. Então, quer dizer, por quê? Porque quando eu sou sede de empresas globais, aonde que estão as decisões estratégicas dessa empresa? No meu país. Aonde que está a inovação majoritariamente? No meu país. Para onde que retorna o lucro dessa atuação global dessa empresa? Para o meu país. Então, eu acho que a ideia de você ser sede de empresas globais é importante. Por isso que me preocupa muito, né, quando se faz aí as carreiras, agora a venda da Embraer para a Boeing. Para um governo, me desculpe, é um governo ilegítimo. E vai fazer isso aí faltando 3 meses para terminar o governo, precisa ser discutido socialmente. Professora Mara Biasi, algum complemento ainda sobre essa questão? Não, concordo plenamente. Eu ia puxar justamente a questão da Embraer, que é uma coisa que a gente tem que verificar muito bem a estratégia que deveria ser seguida, porque os resultados, sem uma discussão mais ampla, serão desastrosos para o país. Eu não tenho a menor dúvida. Independente de qualquer critério, qualquer mérito sobre a privatização ou não da SEDAI, você vê que a maioria dos países agora que já privatizaram estão tomando os controles totais sobre as coisas que são básicas para a vida. Então, esse é um critério que deve prevalecer no nosso governo. Uma centralização, ao invés de uma descentralização. Não, uma reestatização de algumas atividades básicas, como de água, de esgoto, de energia elétrica. As coisas que são básicas para a população são vitais para serem coordenadas e executadas pelo Estado. Quando a Light foi privatizada, foi uma empresa estatal francesa que comprou. Perfeito. E a gente vai agora entrar em um outro tema abordado pelo candidato à presidência Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem um pouco a ver com o que a gente está conversando agora. A gente estava falando de privatização e outra proposta dele é descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios. Descentralizar é quando você pega uma tarefa que é inerente ao Estado, à administração direta, e repassa à administração indireta, que é uma outra pessoa jurídica, mas que cuida do serviço público por delegação, né? E ele fala de centralizar e de dar mais autonomia
para estados e municípios. Professora Mara Biasi. Olha, eu acho que se a gente voltar a 1988, quando da Constituição, que tinha propósitos específicos de fortalecimento da descentralização de funções para o município, a gente vai ver que muita coisa naquela época a Constituição passou para o município e não regulamentou as formas dessa passagem. Então, alguns encargos, ou muitos encargos foram passados para o município, mas os recursos financeiros para o atendimento desses encargos não foram regulamentados. A tal artigo 23, que até hoje os juristas dizem que sem você regulamentar não há pacto federativo que resista. Mas inicialmente passaram muitos recursos também. Passaram, inicialmente passaram. Depois é que a coisa ficou mais difícil e descaracterizou bastante, porque você tinha um encargo, tinha a crítica por não fazer, mas só conseguia os recursos para fazer quando você tinha empreendimentos de articulação que viabilizavam que dinheiros fossem transferidos. Então, na verdade, quando você fez a Constituição, você estabeleceu que os municípios deveriam executar determinadas tarefas que seriam aquelas mais próximas da população. Para isso, eles teriam que ter recursos para a sua execução. Então, descentralizar significa passar para um outro ente governamental a forma de realização para atendimento. Isso precisa ter a função e os recursos. Deixa eu ver se compreendi corretamente, se eu interpretei corretamente. Não adianta descentralizar se não houver um acompanhamento de recursos financeiros para permitir ao ente federativo de menor poder aquisitivo, no caso as cidades, os municípios, né, e os governos estaduais, o repasse dessa verba para atender a determinada tarefa, é isso? Não é só dinheiro, é gente também, Por exemplo, nós temos o SUS. O SUS é um empreendimento notável no governo brasileiro. Todos os defeitos do SUS não subestimam as vantagens, as qualidades e o avanço que foi no atendimento na área de saúde para o Brasil. Foi um empreendimento exemplar para muitos governos, para outros países, atender a população através do Sistema Único de Saúde. Agora, faltou dinheiro, faltou gente, faltou gestão. Então, nós temos as formas de chegar a bons resultados, mas nós precisamos ter uma compatibilização de recursos financeiros, humanos, materiais e de equipamentos para prover esse serviço. Só para a gente fechar essa parte, quando a senhora fala de pessoas, de gente, para realizar as tarefas, ou seja, a União, por exemplo, passa para o Estado uma tarefa. A pessoa que cuidaria disso, caberia o quê? Ao Estado promover um concurso público? De que forma seria essa parte do pessoal? No nosso sistema, as competências, algumas são delegáveis, outras não são. Sim. Ao passar para o município a função saúde, principalmente a saúde primária, a saúde preventiva, a saúde básica, significa que aquele município tem que ter condições e equipamentos e instalações e pessoas capazes de realizá-las. Então, é preciso que haja locais para que as coisas sejam feitas, pessoas para a sua realização e harmonia na sua realização. Dentro do sistema federativo, o município, em não tendo essas condições, ele pode ser auxiliado pelo Estado, pode ser auxiliado pelo governo federal, dentro de um sistema de tempos em que o próprio município se fortaleça. A base do sistema federativo é o mais forte tornar o mais fraco capaz de exercitar suas coisas. Perfeito. Professor Mauro Osório, algum comentário sobre essa questão de descentralizar o poder e dar mais autonomia para estados e municípios? Eu acho que é o país, como o Brasil, o tamanho que ele tem, com a população que ele tem, quer dizer, a descentralização é fundamental, né? A Constituição de 88, inicialmente, ela até passou mais recursos do que responsabilidade. Só que na medida que se foi consolidando essas responsabilidades, os recursos foram ficando suficientes. Até porque a gente tem, volto a lembrar, a gente tem uma receita pública por habitante no Brasil, mesmo com a carga tributária de mais de 30%, que é várias vezes menor. Por exemplo, a gente tem uma possibilidade de gasto por habitante, em termos de dólares, 4 mil dólares, para a França é 17 mil dólares. Então é um erro achar que só se tiver, botar tudo santo para dirigir o Brasil, a gente vai poder ter uma qualidade de saúde igual da Inglaterra ou da França. Não vai.
porque nós não somos um país rico. Eu acho que isso é um equívoco de análise desde a manifestação de 2013, que estimularam muito a raiva no Brasil. Achar que tudo é consequência de corrupção e não é. Não é. Nós somos um país que não é rico, nós temos poucos recursos. Então, a gente precisa discutir isso com muito cuidado. O SUS, como a professora colocou, né, ele avançou enormemente. Quer dizer, não precisa acreditar em mim. Vai no IDH dos municípios, o IDH de longevidade, ou a taxa de mortalidade infantil. Né? Mas tudo isso é muito caro. A Prefeitura do Rio, por exemplo, hoje tem 6 mil agentes de saúde. É um exército. Né? Então, a gente precisa estar discutindo gasto e receita nessa descentralização e também o Pacto Federativo, por exemplo. O Estado do Rio de Janeiro, no ano passado, o governo federal arrecadou 145 bilhões aqui no Estado do Rio de Janeiro e devolveu 25 bilhões. Então, a gente precisa estar discutindo isso e precisa discutir também a parcela da receita que vai para a rolagem da dívida pública. Eu vou assistir isso, são muito mais de 100 bilhões. Então, além da gente ter pouca receita, o setor financeiro e os bancos nadam abraçados no Brasil. É uma maravilha ser banqueiro no Brasil, é só olhar as margens de lucro. O país não cresce há 3 anos e as margens de lucro dos bancos continuam crescendo. Tem alguma coisa errada que a gente precisa discutir aí. Perfeito. E realmente, essa questão do repasse de verba para estados e municípios é uma questão que incomoda a todo chefe de poder executivo, a quantidade de prefeitos e governadores reclamando que a União não faz os repasses necessários para as atribuições básicas, tanto de cuidar dos estados e das cidades. É absurda essa quantidade de gestores reclamando. Talvez seja uma questão importante e urgente. Eu acho que vale a pena mencionar também que a Constituição de 88, entre todas as modificações positivas para o desenvolvimento que fez, ela especificou que o governo em nível municipal é responsável pelo seu próprio fomento econômico. Então, isso foi um pontapé maravilhoso para deslanchar desenvolvimento regional e local. Então, embora isso estivesse intrínseco há muitos anos, foi com a Constituição que viabilizou que o município se visse como responsável pelo seu desenvolvimento e percebesse as relações com o território. O município não termina no seu território, porque há coisas que transbordam das fronteiras e pegam a região. Então, esse novo conceito de fomento para o desenvolvimento local pressupõe um volume de informações que a tecnologia pode levar, pressupõe um volume de conhecimento e de interpretação dessa tecnologia que só pessoal qualificado pode acessar e resolver e que pode assessorar as prefeituras para os planos de desenvolvimento local. Nesse particular, os consórcios, as parcerias horizontais dos municípios são fundamentais. E o Brasil tem tido experiência a esse respeito bastante positiva, porque nem todas as prefeituras do Brasil são como o Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Tem prefeitura de 10 mil habitantes, mas junta 3, 4, 5, 6 prefeituras de 10 mil habitantes e nós temos um conjunto de necessidades em comum que podem ser atendidas. Vale a pena notar isso também. Perfeito. E o que ela colocou da questão do fomento econômico é decisivo, porque a prefeitura ela só vai conseguir ter receita pública na medida que ela tem atividade produtiva. Então, a questão econômica ela é parte do problema ou parte da solução. Se nós pegarmos São Gonçalo, que é um município com indicadores muito ruins, muito precários, São Gonçalo tem uma receita pública por habitante para gastar de R$800 ano. São Caetano tem R$8 mil. Então, São Caetano tem indicadores maravilhosos também, porque tem uma estrutura produtiva muito mais densa e tem de quem arrecadar. Perfeito. Nós analisamos as propostas dos candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto e agora vamos à participação dos internautas. E a primeira provocação aqui que eu vou ler é do internauta André Costenaro Faquin. Ele faz um comentário, na verdade eu queria que os especialistas aqui analisassem. Diz o André, o problema é a corrupção. Dinheiro tem, nós pagamos altos impostos. O que tem de mudar é a postura dos cidadãos em todas as áreas, as suas condutas, os seus valores éticos. Enfim, ele faz aqui uma crítica dizendo que dinheiro tem, o que falta é o combate à corrupção, ou expurgar a corrupção. Pergunto até que ponto essa análise é precisa. O nosso problema econômico,
ele tem como veneno principal a corrupção, ou a corrupção é só um dos problemas que temos que enfrentar? Olha, eu acho que aí a gente estava falando de diversificação da mídia. Eu acho que a mídia também tem uma responsabilidade nisso, que muitas vezes passa essa ideia. Agora, o problema é que, se a gente olhar, não tem dinheiro sobrando. Eu volto a dizer, o Brasil é na posição 70 em termos de PIB per capita, e a receita pública é sempre uma parcela do PIB. Nós temos uma receita que é várias vezes menor do que a dos países desenvolvidos. Então, a gente tem carência de receita, a gente tem que estar discutindo prioridades, né? O papel da corrupção tem que ser discutido, mas ela é 5%, ela é 10%, tem que discutir os outros 90%. Mas Henrique Simons, que era uma pessoa muito correta, um dos principais economistas brasileiros do século XX, ele dizia jocosamente que às vezes é melhor dar os 10% do que fazer a obra. Porque se a obra não for prioritária, ele economiza 90%. Então a gente tem que discutir a questão da corrupção, mas tem que discutir a questão das prioridades e tem que entender qual é a disponibilidade de receita que hoje o país tem para gastar por habitante, que é muito menor do que o senso comum imagina. Perfeito. Outra participação de internauta, o Emanuel Marçal. Sem excelências, sem mordomias, sem privilégios, simples assim. Dessa forma sobra dinheiro. Ou seja, sem privilégios, sem excelências, ou seja, aquilo que a professora até comentou de, por exemplo, acabar com alguns privilégios no judiciário, no legislativo, é uma questão importante realmente? Eu acho que é uma questão importante acabar com privilégios em qualquer setor. Mas isso não é difícil, porque É como difícil. é que o político vai votar para tirar um benefício dele? Porque Aí é uma questão da crise ética pela qual vivemos e que começa desde que a gente nasce, né? A gente tem que aprender a pensar no coletivo, a gente não pode pensar só no indivíduo. O indivíduo é parte do coletivo. Nós temos que ter uma educação que nos leve para a questão da cooperação, que nos leve para a questão da comunidade. O desejo governamental de atendimento é sempre do coletivo. Então, eu, como representante político, eu tenho que me ver no papel de estar representando um ente que não, um indivíduo que não tem os privilégios, que não tem nem sequer acesso a alguns direitos pela própria desinformação. Então, eu acho que vai ser muito difícil os governos, o legislativo votar contra si mesmo. Mas eu acho que é um processo bastante longo, que vai levar algum tempo, para os meus bisnetos talvez, mas que nós vamos conseguir, porque a crise que nós estamos vivendo não é só política, não é só tributária, é também uma crise ética, as pessoas têm que melhorar. Eu ia fazer a segunda pergunta, onde é que estão as excelências e os privilégios? Estão no setor público ou no setor privado? Em ambos. Estão no setor privado, fundamentalmente, porque nós temos uma carga tributária regressiva, onde os ricos no Brasil quase não pagam imposto. os banqueiros, né? Tá? Os banqueiros. Então, as grandes excelências não estão no setor público. As grandes excelências e os privilégios estão no setor privado. Muito interessante. A Dilma, ela fez uma desoneração imensa, que hoje é criticada, e criticada corretamente, na suposição de que o empresariado ia pegar esse dinheiro e investir, e aí o Brasil ia se redinamizar. E aí até a receita tributária ia crescer. Não foi o que ocorreu. Então a gente precisa discutir aonde estão as excelências e os privilégios, tanto no setor privado quanto no setor público, e eu posso garantir como economista, estou aberto ao debate, que elas estão muito mais no setor privado que no setor público. A gente vai dar início agora à participação do internauta. Vou começar com a pergunta da Laura Versalles. Ela diz o seguinte, abre aspas, muita intenção e pouca ação. Vejo que esta eleição as pessoas estão se voltando muito pela emoção e pouco pelo plano de governo. Poucos de nós vemos nos detalhes as propostas e ficamos naquela onda de amor e ódio. Como mostrar para a população que gestão é muito importante para o desenvolvimento do Brasil? Obrigado, Laura Versalles. Professora Mara Piazzi. Laura, foi muito boa a sua pergunta, porque demonstra que você já viu que está acessível a você o plano de governo, você pode examiná-lo, lê-lo e tentar entender mais. Isso está disponibilizado nos sites das campanhas, é só você botar lá que você vai achar. Então você vai ler e ver o que cada um pretende fazer. Agora, a gestão, ela se relaciona ao como essa coisa vai ser feita. Então a gestão, ela mede processos e mede resultados.
Na verdade, gestão é o propósito da administração. Eu, como administrador, eu estou falando aqui em nome dos administradores, a gestão é a razão de ser da nossa profissão. Um administrador, a gente costuma dizer, é aquele que faz as coisas acontecerem no sentido de fazer. Ele consegue agrupar as pessoas, os recursos existentes, ele consegue agrupar as inteligências e coordenar as atividades para chegar a resultados. Essa é a importância da gestão, é levar em consideração todos aqueles que podem intervir no processo e intervir favoravelmente e usar os resultados em seu próprio benefício. Gestão é básico para qualquer resultado, então pense nisso. Olha, complementando o final do raciocínio da professora Mara Biasi, vem aqui a pergunta do Enzo Soares. Parece até que ele estava escutando a sua colocação. O Enzo Soares fala o seguinte: meritocracia. Bem lembrado que nós abordamos esse tema lá atrás. Agora, como nós, cidadãos, podemos fiscalizar que realmente os cargos comissionados estão lá por meritocracia, né, por atuarem de forma competente? Isso não seria uma doce ilusão ou uma promessa difícil de ser cumprida? A meritocracia para cargos comissionados? Pergunta o Enzo Soares. Obrigado, Enzo. Olha, eu acho que o Brasil tem melhorado muito. Quer dizer, em 1900, a expectativa de vida no Brasil era 30 anos, era bem mais baixa do que no mundo desenvolvido, estava em torno de 45, 50 anos. Hoje a gente está mais próximo. Então, acho que a gente tem que olhar também o que a gente conseguiu avançar, quer dizer, apesar de ainda ter uma desigualdade brutal, né? E a questão da gestão, que a gente estava colocando aqui, era importante, mas também tem a discussão da questão da estratégia. Vamos à questão, por exemplo, da reforma trabalhista recente. Quer dizer, cada empresário individualmente, né, embora algumas coisas da legislação trabalhista tenham que ser modernizadas, que ela já era dos anos 1930, 1940, mas existe um debate por detrás aí. Qual é o debate? O debate é o seguinte: se eu achar que o mais importante é diminuir custo para o empresário, eu vou ser a favor da reforma trabalhista. Se eu achar que o mais importante é ter capacidade de consumo, se a reforma trabalhista diminuir a massa salarial na economia, o empresário não vai investir. Então, esse debate depende dos pressupostos teóricos, da sua visão filosófica, se você é mais crente ou menos crente no ser humano, na visão da solidariedade, ou numa visão mais só da competição e do individualismo. Então, a gente precisa estar discutindo corrupção, estar discutindo gestão, isso é fundamental, mas discutir também estratégias. Do ponto de vista da política de cidades, né? A cidade do Rio de Janeiro, desde os anos 80, ela se expande para a Barra. E a zona suburbana foi abandonada. Isso foi correto ou não? E tem interesses contraditórios nisso. Os empresários e incorporadores no Rio de Janeiro têm estoque de terrenos na Barra, em Campo Grande, então eles vão tentar pressionar para lá. Tá certo? Quer dizer, por outro lado, talvez seja mais interessante estar adensando moradia no centro do Rio e na zona portuária. Então, a gente vive numa sociedade que tem interesses contraditórios, tá certo? Que tem visões filosóficas também, que as partes políticas partem dela. Então, não é uma discussão simples, é uma discussão complexa e toda a sociedade tem que estar participando. Essa questão da meritocracia para cargos comissionados abordada pelo Enzo Soares, é uma doce ilusão ou dá para fazer? Eu acho que não é uma doce ilusão, é um desejo que deveria ser buscado e tentado. Eu acho que o estabelecimento de critérios mínimos para a ocupação dos cargos em comissão pode ajudar. Mas eu acho que já tem acontecido. Já está acontecendo. Já tem acontecido. Quer dizer, se a gente pegar Receita Federal, Polícia Federal, diversas áreas, você tem tido concurso. Passou a ter concurso como rotina, então está acontecendo. Não, mas ele está falando a questão dele é outra. Dos cargos comissionados. Exatamente. O que mas o Enzo mesmo aborda... nos cargos comissionados, já há uma certa consciência de pegar as pessoas mais qualificadas. Não está escrito em lei, não está em instrução, mas já tem havido. É lógico que o que aparece, e aí a mídia tem sido um pouco noticiosa, o que aparece é o que não funciona. E a grande É maioria... o nosso papel mostrar o que não funciona, professora. Não. Tem que ser os dois. 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 E a mídia também tem suas visões. Mostrar os lados também tem suas visões. E tem as visões. Mas o enfoque que a gente dá maior é o que não funciona. Sim, tem visões, né?
tem interesses, tem debates. Bom, e eu queria ressaltar o seguinte, no setor público, a grande maioria dos cargos comissionados são exercidos por funcionários de carreira. E funcionário de carreira, a questão da meritocracia já está colocada porque ele fez concurso. Certo? Eu acredito aqui que ele esteja se referindo ao cargo comissionado, aquele de livre nomeação, que é um ato discricionário. Mas muitas vezes a população não tem a noção de que esse é uma minoria dos cargos. E tem havido uma tendência, Capelli, de ter uma definição quantitativa para equilibrar mais os cargos que devem ser comissionados e que fazem parte do quadro fixo e os cargos que podem ser chamados... Me permite uma brincadeira, Capelli? Uma vez dizem com uma piada, né? Que saiu no New York Times que a pessoa tinha morrido. Aí o cara foi lá reclamar. Aí o New York Times falou o seguinte, isso aqui é um jornal sério, a gente não pode fazer isso. O máximo que a gente pode fazer é botar seu nome na coluna de nascimento. Vamos agora para outra participação. Ainda falando sobre a questão de pessoal, de qualidade de serviço, o João Carlos pergunta: o que os especialistas sugerem para que realmente a área de gestão seja profissionalizada? Tem muita coisa à disposição dos profissionais da área de administração. Sem dúvida, o concurso público é a porta de entrada, mas ninguém acaba a profissão pelo concurso, ele começa a profissão pelo concurso. Então, a educação continuada, a manutenção dos interesses em evolução, os planos de carreira para valorizar o próprio funcionário são essenciais. Plano de carreira é uma coisa institucional e é muito estático, é preciso que haja uma certa dinâmica de tal maneira que o setor público acompanhe a evolução das pessoas. Mas existem centenas, dezenas, milhares de cursos disponíveis para a educação continuada dos profissionais. Eu posso citar, por exemplo, aqui no próprio Conselho, que é parceiro dessa iniciativa, nós temos a Universidade Corporativa, que tem talvez uns 500 cursos para aperfeiçoamento de técnicas de administração que são aplicáveis ao setor público e ao setor privado, disponíveis para todos os profissionais. Existem outras entidades que fazem as mesmas coisas. O Sistema S tem, as universidades têm, então é preciso que as pessoas se abram para o aperfeiçoamento. Profissionalização pressupõe um esforço do indivíduo e pressupõe a contrapartida institucional para plano de carreira adequado, que não existe com muita facilidade, não. Perfeito. Uma outra questão abordada é a do Adriano Souza. Ele fala: qual a saída, sob o ponto de vista da gestão, para tratar de obras paralisadas, como as que seriam entregues em 2014 para a Copa do Mundo e que não ficaram prontas, por exemplo? Seria vantagem finalizar as obras para também ter retorno e geração de empregos? Ou seja, ele demonstra uma preocupação com relação a obras paralisadas e se elas não poderiam ser retomadas e assim gerar emprego. Obviamente tem também uma limitação financeira aí, é com o economista Mauro Osório que vai comentar. Eu acho até que a questão das Olimpíadas a gente deve começar a questionar se vale a pena. Ele falou só da Copa aqui, tá? Copa e Olimpíada, né? Principalmente a Olimpíada, eu acho que é muito caro, né? E o Rio de Janeiro, primeiro o Rio de Janeiro ele tem uma decadência de décadas, então não dá para a gente muito tirar o Rio de Janeiro pelo Brasil, né? E a receita, quer dizer, o Rio de Janeiro ele teve uma crise, dentro dessa crise política e econômica brasileira, que eu acho que a crise é muito filha da radicalização política que paralisou o país, né? O Rio foi o lugar que mais sofreu, porque a Petrobras está aqui, uma parte das empreiteiras está aqui, então se a gente olhar o Rio de Janeiro em termos de queda do emprego, em termos de queda de receita, ela foi muito mais violenta que em outros lugares. Mas, professor, a pergunta... Eu acho que a obra tem que terminar. Não, porque eu acho que o contexto que ele abordou, até porque o debate é promovido pelo Conselho Federal de Administração, então eu acho que ele abordou do tema nacionalmente. Até por isso, né, que eu acho que ele falou em Copa do Mundo e não em Olimpíada. Perfeito, a obra tem que terminar, mas para terminar a obra tem que ter dinheiro. E tem que ter destinação à obra, né? Sim, e tem que ter dinheiro. Quer dizer, voltando ao caso do Rio de Janeiro, né? Objetivamente, o que a prefeitura tem tido é dinheiro para pagar o salário em dia e cuidar minimamente do custeio de saúde e educação, é isso. O governo do Estado, até recentemente, não tinha dinheiro nem para botar a folha em dia. Então, como é que vai retomar a obra? Exatamente. Dinheiro não nasce do céu, não brota em árvore. Então, claro que tem que priorizar, antes de começar qualquer obra nova, terminar as que estão paradas. Tem que ter essa racionalidade. Tem que ter essa cobrança da sociedade, tem que terminar a Transbrasil
independente de se discutir se ela seria prioritária ou não. Mas eu acho que às vezes é uma visão na população que é simplesmente má vontade, ou é simplesmente que eu quero começar uma nova e não acabar a anterior, ou simplesmente que é a roubalheira. Mas no caso, por exemplo, didático do Rio de Janeiro, né, o problema do Rio de Janeiro, da crise do Rio, é principalmente uma receita que já era baixa e um mergulho. Apesar de toda a roubalheira que teve no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro tem uma situação que nenhum outro estado tem. Nós temos um governador com mais de 100 anos de prisão, nós temos os 3 principais líderes da Assembleia Legislativa presos, nós temos um Tribunal de Contas e a maioria dos conselheiros afastados. Mas a crise do Rio de Janeiro não é principalmente de incentivo fiscal, não é principalmente de roubalheira, é uma de decadência de décadas, de um ciclo vicioso e que a Receita mergulhou nessa crise a partir de 2015. Bom, agradeço a todos que nos enviaram perguntas e enriqueceram imensamente esse debate. Eu queria agora perguntar à professora Mara Biasi se ela gostaria de fazer as considerações finais sobre esse evento do Conselho Federal de Administração que promoveu o debate técnico de programas de governo dos candidatos à presidência, hoje abordando a gestão. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu fiquei realmente muito feliz em ter sido convidada a participar desse evento. Acho que foi uma iniciativa muito positiva do jornal e do conselho, dos conselhos, né, do federal e do regional, porque nada melhor do que levar informação para quem está interessado em receber essa informação. E pela resposta que nós temos nos nossos sistemas aqui, tem havido uma boa resposta. Então, eu acho que eu me sinto honrada pelo convite, espero ter colaborado e desejo a todos uma boa decisão na próxima eleição. Que assim seja. Amém. Mais uma vez, obrigado pela participação. Professor Mauro Osório, agradecer ao Conselho Federal, Wagner Siqueira, que eu conheço há anos e anos, já fizemos várias parcerias, Conselho Regional, o Jornal Dia. A gente precisa ter pluralidade de mídia, né? Então isso é muito importante. A parceria da Mara nesse debate que foi muito rico. E, humildemente, eu vou fazer uma sugestão como um professor, como uma pessoa que sempre levou a vida procurando levar com seriedade, vivo do meu salário até hoje. A corrupção no Brasil não tem a importância que o senso comum tem dado. Eu acho que esse alerta para se olhar isso com mais cuidado é fundamental. Para a gente também depois não se arrepender e que você vai resolver as coisas não é através de valentões, é fortalecendo as instituições, é com gestão e é com discussão de estratégia. Perfeito, obrigado mais uma vez a participação da professora Mara Biasi, do professor Mauro Osório e a você que nos acompanhou até agora. Meu muito obrigado. Este evento foi promovido pelo Conselho Federal de Administração, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e também com o jornal O Dia, do qual eu tenho orgulho de fazer parte. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.